ouvintes, agora eu vou falar para vocês sobre a culinária pomerana. Como pesquisador, eu sempre pensei que a história, a pesquisa histórica, pudesse me mostrar realmente o que uma família pomerana passou na Pomerânia. Mas eu fiquei surpreendido quando eu entrei na comida pomerana e vi essa situação deles. Eu entrei pela cozinha, eu entrei dentro da vida de uma família na Pomerânia. E isto me deu uma certeza de saber, primeiramente, a questão financeira dessa família. Que realmente lutavam pelo ganha-pão a cada dia. E muitas vezes, antes de sair de casa, a mulher pedia para o marido entrar na mata e pegar cogumelos, mirtilo, a fruta silvestre, que hoje os poloneses usam até para torta fria, ou um bolo recheado com gelatina e creme e cogumelos, para adicionar à comida ou à sopa. Então, a questão da culinária pomerana nos deu realmente o valor exato de como uma família pomerana estava sobrevivendo. Isso para nós foi uma surpresa grande. Nós discutimos muito alguns pontos, mas nós vimos também em várias regiões como eles detinham o seu poder aquisitivo e como eles conseguiam o seu alimento, qual foi a forma do trabalho extenuante ou não. A única exceção que nós vimos na questão de comida foi com os pescadores. Os pescadores que iam às 4 horas com o seu barco de pesca, onde cabiam 5 pessoas, e conseguiam colocar o seu barco no mar Báltico, água fria, sempre fria, também no verão, e conseguiam vencer as 5 primeiras ondas, eles então, de madrugada, iam para o alto mar. Jogavam as suas pequenas redes e traziam os barcos lotados à noite, com arengue, com salmão, com crustáceos, né? Então, esses que estavam nesses 500 quilômetros da costa do Mar Báltico, nunca passaram fome. Agora, a turma do leste, chamado Interpomer, da Pomerânia, no interior, eles tiveram graves problemas nas suas lavouras. O pomerano sempre teve medo de 3 coisas: guerras, o exército passando para sua terra, que destruíam tudo, consumiam tudo, devastavam tudo, queimavam os livros de sua igreja, os registros, a miséria e intempérie do tempo. Muitas vezes, como em 1831, teve a peste, a cólera. Em 1713, tivemos a grande seca na Pomerânia. E em outros lugares nós tivemos a neve. Então, o período de outubro a maio sempre foi complicado na Pomerânia. As mulheres colhiam em outros meses, antes de chegar no inverno, as flores e dissecavam as flores, faziam guirlandas e faziam plantas decorativas para colocar no altar de sua igreja e também em suas casas, quando não haveria mais flores no campo. Tem até uma cena engraçada: uma criança que vive na casa do senhor feudal, do nobre, está lá em cima no 3º andar na janela. E é dia 24 de Natal. E ela vê aquela cena da janela. A Pomerânia sempre foi plana demais. Então a criança está lá em cima na janela, olhando o campo está branco. E tem um homem velhinho lá em cima, trabalhando com arado e com 2 cavalos. E sozinho. E 24 de Natal, é véspera de Natal. E a criança diz assim: ah, eu já sei quem está lá.
é um servo de meu pai. Ele está trabalhando lá. As árvores de Natal na casa dele são horríveis, são feias. Não tem enfeite, não tem guloseimas como as nossas, que tem nozes, maçãs, doces. A árvore dele é pobre. A casa dele é escura. A cozinha deles é triste de ver. É um lugar escuro, o fogo no chão, um monte de crianças sempre. Eu já sei, aquele homem é um servo do meu pai, está trabalhando na véspera de Natal. Eu sei quem ele é um pomerano, não sei o nome dele, mas trabalhando assim para o meu pai, só pode ser um pomerano. E dito e feito, era um pomerano. 56 anos. Era um racho. E o racho veio para Espírito Santo, saiu daquela região, veio para o Espírito Santo e também veio para o Rio Grande do Sul. Também Santa Catarina tem racho, mas a maioria da família veio para o Espírito Santo. 1852. Eu tive um aluno racho no Espírito Santo, eu dei aula na antiga escola de São Luís, chamada Escola Seriada, de 1ª a 4ª série. E eu tinha um racho. Rachos são tristes, os rachos, mas um dom maravilhoso para música e canto coral. E o menino lá no palácio, naquela casa luxuosa, tinha certeza absoluta que aquele trabalhador que estava trabalhando lá precisava trabalhar para ganhar o seu ganha-pão. E era um pomerano, era um racho. A comida pomerana, ela varia de região a região. A Pomerânia, ela tem 500 quilômetros de extensão. Ela tem a costa como a Santa Catarina tem, como Santa Catarina, o nosso estado brasileiro. Ela não é muito longa, mas naquele tempo, você sair da sua região para ir para outra era muito complicado. Tinha que ter permissão do seu senhor, as estradas não eram boas, você tinha que ir a pé, não havia carruagem, carruagem era para as famílias nobres. Então a comida também, ela foi muito diversificada. Nós temos agora, finalmente nós conseguimos trazer, através do Instituto Cultural Pomerano Brasileiro, sementes de 1680. Nós tínhamos esta semente aqui, ela durou até 1977, em Baixo Guandu, região do Espírito Santo ainda. Os colonos trouxeram sementes daquele pepino amarelo, York, que os pomeranos chamavam, tipo de um melão, mas era pepino, que era cortado, sem sal, sem nada, e era colocado na mesa para eles comerem. Interessante que as famílias nobres e o clero diziam que isso era comida para pobre, né? Interessantíssimo isso, porque eles não comiam essa comida. Essa comida nascia nas lavouras da beterraba e outras lavouras, como a abóbora na região de Neustedt, que eram abóboras enormes, bonitas, cor de laranja bem forte. Então os padres e o clero sempre diziam, não, isso é comida para os pobres, nós não comemos. Mas o pomerano comia isso. E quando tinha essa lavoura de pepino, do York, eles preservavam. E trouxeram essas sementes para o Espírito Santo. Ela veio para a Mata Fria, para a região fria do Espírito Santo, depois alguém levou para a região mais quente, Baixo Guandu, mas não existe mais. Nós procuramos mais de 20 anos essas sementes no Brasil, essa verdura, esse pepino, mas não conseguimos. Aí o Instituto Cultural Pomerano Brasileiro de Jaraguá conseguiu essas sementes, e essas sementes foram trazidas finalmente para o Brasil. Não só essa questão do pepino amarelo, mas também uma coisa que de repente sumiu na Europa, e tinha muito na Pomerânia. Os pomeranos usaram muito na sopa, na alimentação para as crianças, a pastinaca, a cenoura amarela. E também na Pomerânia houve as lavouras de cenoura roxa violeta. Ela tem um gosto mais forte, ela tem muitas proteínas, mas também sumiu. Hoje tem na Europa
em Portugal, na aldeia de Covilhã, no norte de Portugal. Depois que a gente passa o porto, tem bem à direita é Covilhã. E Covilhã hoje tem lavouras de pastinaca, cenoura branca. E essas sementes nós trouxemos para o Brasil. Claro que nós vamos ter que arrumar alguém que consiga plantar isso para nós, porque o clima no Brasil não é próprio para essas lavouras. Essas lavouras são para regiões muito frias. Então, isso o pomerano tinha em 1680, a pastinaca, cenoura branca, o cor bege. Tínhamos a cenoura violeta roxa, roxa violeta. Tínhamos o pepino. Então, algumas coisas que eles plantaram antes de vir para o Brasil foram extintas na Europa. Hoje não se encontra mais, ou se encontra em elevados preços. Então a gente está vendo essa questão da culinária pomerana para trazer isso num livro e para as pessoas conhecerem. Mas nós não estamos trazendo só a comida pomerana. Nós estamos trazendo a comida pomerana das várias regiões, mostrando como se faz, como se obtém esses ingredientes. E ao mesmo tempo nós estamos contando a história da região. Eu acho muito importante nessa questão ligar não só os alimentos, como a história local. Quem lê uma situação dessa, um documento desse, da qual você traz a história da região com as plantas, você tem uma compreensão melhor dos fatos. E aí a gente sabe também o que as pessoas comeram nesse tempo. O que cada região ofertou para essas pessoas. Isso é muito importante saber. O que eles plantavam, o que eles comiam. Né? Por exemplo, eles tinham a espécie de ovelha chamada merino. Isso veio da Ucrânia, veio com os eslavos quando chegaram na Pomerânia em 456. Então esse tipo de ovelha, ela não era forte, mas ela dava lã. E a lã eles fiaram em rocas e fizeram todas as vestimentas para sua família através das rocas. Então as mulheres pomerãs tiveram um papel importantíssimo em agasalhar, em confeccionar a roupa para toda a família. Então as mulheres tiveram um papel importantíssimo. Então várias famílias tiveram não um rebanho inteiro enorme, sim algumas ovelhas, né? Do gado, eles extraíam leite do gado, o gado leiteiro, faziam a manteiga azeda, né? A carne de animal eles mal comiam, porque o animal era força de tração. Então eles buscavam nas hortaliças esses adendos para a comida, para que na falta de carne eles tivessem então outros ingredientes, junto com os gansos, galinha. Ovelha também não matavam muito, porque a ovelha sempre renova e dá a sua lã. Então eles não mataram muita ovelha, era muito difícil. E no Natal eles serviam então o ganso assado. Muitas vezes na Páscoa e Natal era só nessa época que eles comiam ganso assado com recheio de maçã e uva passa. Pão eles faziam, mas eles tinham às vezes dentro da localidade a qual eles serviam, nessa propriedade que tinha 22 famílias, geralmente 22 famílias trabalhando, eles tinham um revezamento para usar o forno. Então não era todo dia o forno. O forno para assar o seu bolo e seu pão. Então o pão, ele tinha os ingredientes dentro do pão, um pão achatado, mais achatado, sem fermento, que durava mais tempo. Às vezes uma semana. Então esses ingredientes, os cereais não eram triturados e jogados dentro da massa. Era jogado sementes inteiras. Então você vê um pão deles lá, antigamente, era com todas as sementes juntas. Não tinha uma trituração. Eles não tinham um aparelho, eles não tinham nem instrumento para amassar os cereais. Era tudo junto. Então tinha que tomar cuidado, as crianças principalmente, por causa dos dentes, né? Podia quebrar.
Então a gente vê, por exemplo, os ovos das galinhas que eles pegavam, eles tinham uma madeira chamada anieiro. Eles faziam porta-ovos, mas eles não tinham geladeira. Então eles tinham que virar, em 7 dias eles viravam todos os ovos de ponta cabeça. E mais 7 dias aí era o final, eles viravam um ovo de novo. E muitas vezes, quando eles queriam guardar alguns gansos que eles tinham depenado para se alimentar, eles faziam um buraco no chão quadrado, cavavam profundamente, 1,5 m, 2 metros, subiam no rio com o cavalo, uma lâmina, e cortavam a dimensão do buraco, placas, dentro do rio congelado, o rio Oder, principalmente, na região de Stettin, Piritz, no sul da Pomerânia. Tiravam aquela placa, 2 homens, levavam no buraco e iam amontoando dentro do buraco. Chegava no meio do buraco, eles punham todos os gansos depenados já, limpos, sem as vísceras. Aí punham mais placas de gelo. Era a geladeira da época. E quando eles queriam, eles tiravam as placas de cima do gelo, e tiravam o ganso, quantos eles precisavam. Se vinha uma visita, se vinha um pastor. E o pastor eles sempre davam o resto da comida, né? Para o pastor levar, então, comer no caminho, comer em casa. Então eles foram muito bondosos, mesmo quando eles não tinham quase nada, eles ainda lembravam das pessoas que os visitavam ou alguém necessitado. A maçã deu em toda a Pomerânia. Eles tinham um costume que aqui nunca se fez, nem a primeira geração. Quando nascia numa família, o filho homem se plantava na porta de casa, no espaço do jardim, como nós chamamos hoje, ou nos fundos da casa, uma macieira. E, se fosse uma menina, nos fundos da casa, uma pereira. Aí um guri perguntou, e se fosse gêmeos? Ah, uma cerejeira. E se você não tratasse bem seu filho, ou sua filha, o que aconteceria com ele? Depois de um ano nasceria pintas no rosto, como os bus, os Littker, né? No rosto, alguns têm. Então eles tinham esse costume, essa brincadeira, né? Mas a comida, a mais importante para mim, numa região onde tinha uma farta comida, sopa com leite e pêssegos secos, peito defumado de ganso, frutas cristalizadas, sopa de ervilha, a linguiça com queijo, todo tipo de linguiça, até de sangue de ganso, né, eles faziam, a manteiga azeda, vem tudo da região de Neustedt, aonde de lá vieram para alguns para a colônia Santo Ângelo, mas a maioria veio para lá, a colônia de São Lourenço do Sul. Outras regiões tiveram, mas a comida ela foi mais diminuta. A de Neustedt, porque eles estavam mais longe, a leste, eles tinham mais liberdade, então eles fizeram mais variedades de comida, né? Mais de Neugardt, de Regenwald, que vieram para Pomerode e também para o Espírito Santo, Porto do Cachoeiro, hoje Santa Leopoldina. Eles tiveram a pastinaca, tiveram a cenoura roxa, violeta, o pepino amarelo, né? Alguns tinham um peito defumado de ganso, mas eles tinham defumadouro para linguiças, o que Neustedt não tinha tanta variedade, tinha só o peito de ganso e algumas linguiças. Eles não, com outros tipos de linguiça, com queijo, eles fizeram defumados. Então, o defumador deles era maior do que o de Neustedt. Então, cada região contribuiu. Então, as famílias aqui no Brasil, com a comida diferente que receberam, eles começaram a perder um pouco a comida deles, porque não tinha mais essas comidas aqui. Por exemplo, da beterraba açucareira, eles extraíam açúcar e a vodka, e o tubérculo eles faziam salada. Aqui não tinha isso, né? A beterraba açucareira, aqui tinha cana-de-açúcar, né? Então muitas coisas assim eles foram perdendo, porque aqui não tinha. Por exemplo,
Eles não podiam entrar na mata pegar cogumelo, porque eles não sabiam se eram venenosos ou não. Lá eles sabiam quem eram os cogumelos que eles podiam pegar na mata e comer, eles sabiam. Mas aqui não sabiam se tivesse algum cogumelo. Então eles ficaram assim aqui um pouco mais assim inseguros em relação à comida, né? Então eu sempre digo assim, a gente entrou na cozinha e conhece hoje o pomerano não só pela história, mas a cozinha nos deu indicações maravilhosas, né? Eu e minha esposa, nós discutimos muito e eu tive que concordar com ela, porque na época de 1680, como é que uma receita me traz noz moscada? Ou essas receitas novas da Pomerânia, mesmo antes de 1945, falam que o pomerano usou noz moscada. Isso era preço de ouro na época. O pomerano nenhum ia comprar isso. Então, o que eles fizeram? Eles, sabendo que o mercado, na praça do mercado, existiam as grandes feiras, onde os ricos iam lá e compravam condimentos indianos que a Inglaterra trazia pelos portos, que depois chegavam à Pomerânia pelos negociantes, e os ricos compravam. Os ricos, o que eles faziam? Usavam noz moscada, mas jogavam o caule e a flor fora. E o pomerano, nas feiras ou na casa dessas pessoas, eles pediram que a planta da noz moscada, sendo jogada fora, eles pudessem pegar. E aí o que eles fizeram? Eles picaram e dividiram para vários moradores. Então, muitas vezes a receita diz assim: o molho da carne ou o molho do peito defumado, o pomerano usou noz moscada. Não é a semente da noz moscada que nós conhecemos e nós podemos comprar. Não. Era o caule e a flor picado. Não tinha gosto de noz moscada, mas tinha um sabor, um cheiro de noz moscada. Mas não tinha o sabor como é realmente a noz moscada. Então algumas coisas ele improvisaram. Por exemplo, quando a mulher pedia para o marido: olha, trabalhe o dia todo, à noite não esqueça de ir em casa, entrar na mata e buscar alguma coisa para acrescentar na sopa. Então ele entrava na mata, à noite ainda, ao escurecer, entardecer, e buscava nos pinheiros verdes, altos, a ponta dos pinheiros, para dar um gosto e engrossar a sopa. Então ele trazia, muitas vezes, a ponta é um cogumelo para engrossar a sopa. Porque às vezes era 8 a 13 pessoas na família para comer. E às vezes, perto do frio, do inverno, se tomava sopa todos os dias. Então a esposa já salientava para ele de manhã cedo: olha, está acabando a comida, você tem que trazer alguma coisa para engrossar. Então ele trazia o mirtilo, que ele pegou frutos silvestres no mato, na mata, ou então os pinheiros verdes, as pontas dos pinheiros verdes, ou cogumelos. Se ele estivesse perto de um rio, ele pescava, quando conseguia. Então trazia um peixe também, mas aí tinha que dividir para todo mundo. Então ele buscava dentro da mata frutos e algumas coisas para engrossar a sopa, para dar um sabor, como a mulher dizia, para dar um sabor à sopa. Não é que vai se comer a ponta do pinheiro, mas para engrossar e dar um sabor diferente para a sopa, porque a sopa era usada e era colocada na mesa para todo dia, todo mundo ia enjoar, né? 4, 5 dias só tomando isso. Então, para dar um sabor diferente à sopa, se fazia isso. Então ele foi se adaptando às coisas que ele tinha nas mãos. Aqui não, aqui foi complicado. Ele não tinha os elementos da comida da Pomerânia. Aqui era comida brasileira, então ele teve que acostumar com o tempo, com farinha, com arroz, com feijão, com carne seca, das quais ele não conhecia tudo isso. Cará, inhame, né? Então ele não... Aqui ele foi conhecer isso tudo, né? E aos poucos ele foi saboreando, vendo e acabando comendo todos esses ingredientes da nova terra que ele não conhecia nada aqui, né? Ele até achou que o inhame no princípio fosse igual à batata, né? Mas não é, diferente, né?
Giló nem se pensar, né? Então, ele se assustou com o Giló, né? Ele achou que tinha alguma coisa que grudava na boca, né? Aquele caldo, né? E achou muito azedo, muito amargo, né? E então ele foi se adaptando a essa região. Mas as comidas na Pomerânia, nós enumeramos para cada região um tipo de comida diferente, né? Então, às vezes, eles não usavam esse mesmo ingrediente, essa mesma comida em uma outra região, a menos de 300 quilômetros. Eles não tinham muita... Eles, pobres, não tinham muita saída. As estradas eram estreitas. E precisava a ordem do seu senhor para poder sair. Então, eles não saíam. Olha, eu lembro de Labourne. Labourne é no distrito, é na região do município de Regenbad, hoje é Resco. Tinha a Frau Littke lá. Ela, durante 95 anos que ela viveu ali, naquela região, 1700, ela não conheceu mais que 30 quilômetros, né? Do local dela. Então, ela não percorreu mais que 30 quilômetros, né? Então, para o pomerano percorrer essa distância era muito difícil, né? E alguns proprietários diziam assim: você pode ir visitar teu parente, mas a tua família fica aqui, né? Então, tinha essa saída, essa liberdade, mas a pessoa podia sair, o patriarca, mas a família dele ficava, não podia levar ninguém. Eles tinham... Nós consultamos um grande especialista em direito, ele disse, olha, eles tinham lá na Pomerânia, os ricos, os comerciantes, eles tinham a favor deles 232 leis. E para os pomeranos, 32 leis de sobrevivência somente. Até os gravetos que você catava na mata, você tinha que entregar uma parte, um terço, para o seu senhor feudal ou para o nobre comerciante na qual você estava morando. Então, os direitos dele eram muito raros, poucos. Na época dos duques feudais, os duques davam também terra para os nobres, os fiéis da corte. Se tivesse algum problema dentro do condado, dentro da aldeia, ou dentro das fazendas, das propriedades, quem dava o veredito era o dono de terra, né? Numa briga, numa contenda, eles nunca podiam escolher o que eles vão plantar, né? Sempre quem dava sementes era o dono. Olha, vocês plantam a beterraba açucareira, nessa horta planta ervilha, nessa outra planta, então, nabo. Eles não podiam escolher, eles só recebiam ordens e as sementes se plantavam. Eles não tinham direito assim, mas agora deixa eu plantar uma outra leguminosa, né? Não, sempre quem escolhia quem ia ser plantado era o senhor feudal ou o nobre, mais tarde, depois de 1637, era o nobre em ascendência, o comerciante, ou um nobre que havia ganho terras de seu duque amigo, que era um servo fiel. Então esse ganhava terras, mas Pomerano sempre ficou atrelado à terra. Então ele não teve muita participação, ele só aceitou. Então isso foi muito difícil. Então nós estamos buscando principalmente o importante para nós conhecermos bem o pomerano, essa comida. Então algumas regiões ele plantou e obteve comida e usou essa plantação também para o seu sustento. Outras regiões tinham outros cereais, né? E a partir de 1743 eles ficaram felizes porque a batata então foi plantada em toda a Pomerânia, né? Então, como o mercado da Europa supria isso, ele conseguiu ter um bom rendimento, no sentido assim de uma boa produção, mas quem ganhava o dinheiro eram os proprietários de terra e os atravessadores, negociantes, né? Mercadores, que tinha muito. Em vários portos na Pomerânia, que aí começou a desenvolver esses portos, no porto de Stettin, no Rio Oder, o porto de Stralsund, Wollin, Wolgast, né? São portos que sobressaíram e que vieram também da Liga Asiática de 1250, já na Pomerânia. Então essas cidades elas cresceram muito rapidamente, né?
causa do peixe, por causa de cereais, né? Eles também mandaram para a Dinamarca os barris de cerveja, da qual os duques e os nobres faziam. Eles aprenderam isso dos monges cistercienses, que faziam a cerveja no mosteiro. Eles repassaram depois para os duques, e os duques depois para os seus nobres, e depois de 1637 para os nobres em ascensão, os comerciantes. O pomerano bebeu cerveja também, mas muito pouco, porque era muito cara e era artigo para exportação. Então eles faziam cerveja, mas eles não tomavam. Era a cerveja da qual eles faziam nos barracões ou nos celeiros do proprietário. E esse proprietário pegava os barris de 25 litros e depois vendia então para a Dinamarca. Eles mandaram cerveja até para Danzig, na Polônia, mas os pomeranos não tinham esse costume de beber cerveja, não. Era cara, tinha imposto alto e era para tipo de exportação, né? Então só os nobres podiam comprar muitos ingredientes para fazer cerveja. Wir treten jetzt die Reise zum Land Brasilien an. Sei bei uns Herr und Weise, ja mache selbst die Bahn. Sei bei uns auf dem Meere mit gnadenreicher Hand. So kommen wir ganz sicher in das Brasilienland. Gott sprach zu Abraham, geh aus von deinem Land, ins Land, das ich dir zeige, durch meine starke Hand. Auch wir vertrauen feste auf Gott sein heilig Wort. So gehen wir von dannen jetzt nach Brasilien fort.